bom dia ou boa noite, conforme o horário que vocês estiverem assistindo. E para quem está assistindo à tarde, boa tarde então. Muito bem, hoje a gente vai dar sequência ao benefício em espécie que estava sendo tratado na nossa última videoaula, na nossa última aula remota, e começo a falar de um outro benefício em espécie. A gente estava vendo o benefício em espécie, que é o da aposentadoria, que alguns chamam de aposentadoria por idade e por tempo, outros chamam de aposentadoria por idade e por tempo de contribuição, outros simplesmente vêm denominando essa nova modalidade de aposentadoria trazida pela reforma previdenciária como sendo aposentadoria voluntária. Me parece que o texto da emenda constitucional número 103 de 2019 de fato permite o uso destas diferentes nomenclaturas, mas tanto faz qual vai ser usado. O que importa é o conteúdo, e foi o que a gente viu: hipótese de cabimento, requisitos para sua concessão, duração, a gente viu a questão do valor, a gente viu questão de carência, e estávamos vendo as regras de transição que foram oferecidas, estabelecidas pela reforma previdenciária para aqueles segurados que já participavam do regime geral de previdência social antes da entrada em vigor da emenda constitucional, da reforma previdenciária. Eu disse a vocês que normalmente são classificadas em 5 estas regras de transição. E comecei a trazer a primeira regra de transição, trouxe para as nossas conversas a primeira regra de transição, e que tem como características a fórmula de pontuação, progressiva. Então é aquela história, né, de você somar tempo de contribuição do segurado que pretende requerer a aposentadoria com a idade que ele tem na data, né, desse requerimento. Então esta é uma aposentadoria, uma regra de transição que a gente chamou de regra de transição número 1. Aí vem uma outra regra de transição que a gente já viu também, que é a regra de transição do tempo de contribuição mínimo e da idade progressiva, que está no artigo 16 da emenda constitucional. É aquela que estabelece que com o tempo tem que ir acrescentando 6 meses na idade do segurado, mais o tempo mínimo de contribuição. São os 2 requisitos cumulativos para essa regra de transição número 2. E depois a gente viu também na aula remota a regra de transição número 3, que leva em consideração 2 requisitos, né? Um tempo mínimo de contribuição e também leva em consideração a obrigatoriedade de pagar um pedágio. O pedágio aqui, até nós conversamos sobre isso na aula remota, o pedágio aqui faz às vezes de pagar um valor além do que pagaria normalmente, de recolher um tempo a mais do que recolheria normalmente para ter direito ao benefício. E de acordo com essa regra, os 2 requisitos legais para ela ter cabimento são tempo mínimo de contribuição e pagar um pedágio de 50% do período que restava para chegar no tempo mínimo de contribuição quando entrou em vigor a emenda constitucional. Só tem cabimento essa regra de transição número 3, de tempo de contribuição mais pedágio, para segurados que faltavam menos de 2 anos para alcançar o tempo mínimo de contribuição à época necessário para o benefício por tempo de contribuição. Então, só neste caso pode ser aplicada esta regra número 3. Como é que vai funcionar? Para aqueles que tinham para as mulheres que tinham mais de 28 anos de contribuição, portanto, faltava menos de 2 anos para elas atingirem o tempo mínimo de contribuição, que era de 30 anos para as mulheres, e para os homens que tinham mais de 33 anos de contribuição, e da mesma maneira faltava menos do que 2 anos para eles alcançarem o tempo mínimo de contribuição, que era de 35 anos para homens. Neste caso, completa o tempo de contribuição até chegar no mínimo
necessário à época, 30 anos para as mulheres, 35 anos para os homens, e o período que restava, o período que faltava entre a entrada em vigor da emenda constitucional até alcançar 30 anos de contribuição para a mulher e 35 anos de contribuição para homem, metade desse período, 50% desse período, é recolhido a mais a título de pedágio. Essa regra de transição não se aplica aos professores, mas o valor da renda mensal do benefício, da renda mensal inicial, enfim, o valor desta aposentadoria será diferente das regras anteriores. O valor dessa aposentadoria será correspondente a 100% do salário de benefício com a aplicação do fator previdenciário. Então, é 100% do salário de benefício multiplicado pelo valor, pelo índice do fator previdenciário. Esta era a regra de transição número 3, e que nós já vimos. E agora eu vou falar da regra de transição número 4. A regra de transição número 4 está prevista no artigo 20 da emenda constitucional. Ela pode ser denominada como regra de idade mínima, tempo de contribuição, mais pedágio. Então, só pela terminologia, pela nomenclatura, a gente já consegue saber o que virá como requisito. Possivelmente, idade mínima, tempo de contribuição e mais a obrigatoriedade de pagamento de um pedágio. E é isto mesmo. Neste caso, na regra de transição número 4, a do artigo 20, existem 3 requisitos legais cumulativos para que ela possa ser invocada, para que ela tenha cabimento. Os 3 requisitos legais cumulativos são: idade mínima é o primeiro. Para as mulheres, 57 anos de idade, a idade mínima é esta. Para homens, 60 anos de idade. Além da idade mínima, tem como requisito, um outro requisito, portanto, tempo mínimo de contribuição. As mulheres têm que ter pelo menos 30 anos de contribuição previdenciária e os homens têm que ter, no mínimo, 35 anos de contribuição previdenciária. E aí chegou o outro requisito, aí chegou a vez do pedágio. Para homens e mulheres que têm este tempo mínimo de contribuição e que chegaram na idade mínima prevista como requisito legal, eles terão que pagar um período adicional, o pedágio, um período adicional de contribuição correspondente a 100% do tempo que faltaria para atingir o mínimo de contribuições previdenciárias necessárias. O pedágio agora, diferente da regra anterior, é de 100%. A gente calcula assim. Atingiu a idade mínima, atingiu o número mínimo de contribuições, quanto tempo, quando entrou em vigor a emenda constitucional, quanto tempo faltava para ter 30 anos de contribuição as mulheres, ou 35 anos de contribuição os homens? Quanto tempo faltava? Faltava 3 anos? Faltavam 3 anos? Faltavam 4 anos? Quanto tempo faltava? De acordo com esta nova regra de transição, se faltavam 3 anos, meu pedágio vai ser correspondente a 3 anos de contribuição previdenciária, além dos 30 anos necessários, além dos 35 anos necessários para os homens. Estes são os requisitos legais da regra de transição número 4. Esta regra de transição se aplica para professores, mas como é que vale para professor? Reduz em 5 anos a idade mínima e reduz em 5 anos o tempo mínimo necessário de contribuição. Portanto, para os professores, a idade mínima passou a ser de 52 anos para as mulheres e 55 anos para os homens. E tempo mínimo de contribuição passou a ser 25 anos de contribuição para as mulheres e 30 anos de contribuição para os homens. O pedágio é o mesmo. O pedágio é o mesmo para os professores.
O valor desta aposentadoria concedida com fundamento nesta regra de transição é diferente do que a gente viu anteriormente, em todos os casos anteriores. O valor aqui será de 100% do salário de benefício, sem aplicar o fator previdenciário. 100% de salário de benefício, sem aplicar valor previdenciário. Olha, gente, na hora que a gente compara essa regra de transição com a regra de transição anterior, aquela que também tem o pedágio, mas que não tem idade mínima necessária e que o pedágio é de 50%, a gente percebe que nessa regra de transição número 4, os requisitos são mais rigorosos. A necessidade de uma idade mínima é um requisito mais rigoroso do que da regra anterior. A necessidade de pagar um pedágio de 100% é um requisito mais rigoroso do que o pedágio de 50%. Mas, em compensação, o valor do benefício previdenciário aqui pode ser maior. Pode ser maior porque não vai aplicar fator previdenciário. Então, esta análise pode ser muito interessante, muito importante para que o segurado escolha, se ele couber em todas as regras de transição, para ele escolher qual delas é mais interessante para ele. E a última regra de transição que eu vou trazer é a regra de transição que está no artigo 18 da emenda constitucional. Essa regra de transição, a número 5, portanto, ela pode ser chamada de regra de transição para a aposentadoria por idade, para a antiga aposentadoria por idade cabível. E eu já falei sobre isso com vocês, né? Antes mesmo da emenda constitucional, existia a possibilidade de aposentadoria por idade, com outros requisitos, com outros valores de aposentadoria, de renda mensal do benefício, mas era possível. Muito bem. Para os segurados que já faziam parte do regime geral de previdência social, esta nova regra de transição, essa quinta regra de transição, tem como requisito legal idade mínima e tempo mínimo de contribuição. E funciona assim: as mulheres têm que ter no mínimo 60 anos de idade, os homens no mínimo 65 anos de idade. Para ambos os sexos, tem que ter um tempo mínimo de contribuição de 15 anos. Até aí, estava igualzinho à regra da aposentadoria por idade antes da emenda constitucional. Essa regra de transição tem um detalhe que a diferencia do que era antes da emenda constitucional. E o detalhe é: a partir de janeiro de 2020, portanto já está em vigor, a partir de janeiro de 2020, será acrescido o tempo de 6 meses necessários na idade da mulher poder aplicar essa regra de transição até ela alcançar a idade de 62 anos. Quer dizer, para a mulher a partir do ano de 2020, que é o que nós estamos, então já está valendo essa regra. Não basta para ela ter 60 anos de idade, ela tem que ter 60 anos e meio de idade para poder requerer a regra de transição número 5. Em 2021, ela terá que ter 61 anos de idade para poder requerer esta regra de transição. E assim por diante, até ela chegar na idade mínima de 62 anos de idade. Vale lembrar que 62 anos de idade para as mulheres e 65 anos de idade para os homens, com 15 anos de contribuição para as mulheres e 20 anos de contribuição para os homens, é a atual regra prevista na emenda constitucional. Dá para a gente, a partir daí, fazer um comparativo entre a regra de transição número 5 e a regra que ficou a partir da emenda constitucional número 103 de 2019. Essas são as regras de transição e com isso eu encerro o tema
aposentadoria por tempo e por contribuição ou aposentadoria voluntária. Começo a tratar agora de um outro benefício em espécie, que também é uma outra modalidade de aposentadoria. Agora eu trato da aposentadoria especial, que já existia antes da emenda constitucional e continua a existir com algumas alterações feitas por esta mesma reforma previdenciária. Na Constituição Federal, a aposentadoria especial está prevista no artigo 201, está prevista no artigo 201, parágrafo 1º. Os incisos 1 e 2 tratam de aposentadoria especial. Eu vou começar a falar do inciso 2. Isso porque a aposentadoria especial prevista no parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição Federal, é aquela que tem uma aplicação em consonância com a Lei 8.213 de 91. De novo, vou lembrar que a Lei 8.213 de 91 é a lei que regulamenta os benefícios em espécie pagos pelo regime geral de previdência social. E a aposentadoria especial está regulamentada na Lei 8.213 de 91, nos seus artigos 57 e 58. Muito bem. Qual é a hipótese de cabimento ou quais são os requisitos necessários para que o segurado tenha direito à aposentadoria especial? Muito bem. Os requisitos legais ou hipótese de cabimento, a hipótese de cabimento é a seguinte: exposição habitual, permanente, efetiva a agentes químicos, físicos, biológicos ou a associação desses agentes que seja prejudicial à saúde do trabalhador, que seja, portanto, nociva ao trabalhador. O requisito legal é a exposição permanente a agentes insalubres, exposição permanente a agentes que colocam em risco a saúde e a integridade física do segurado. Esta é a hipótese de cabimento, a primeira hipótese de cabimento, né? É a partir daí que a gente sabe que cabe a aposentadoria especial. Mas além deste requisito, também existe um requisito de tempo mínimo necessário de exposição a estes agentes, exposição permanente, trabalho realizado com exposição permanente. O tempo mínimo pode ser de 15 anos, de 20 anos ou de 25 anos. Vai depender do grau do agente, vai depender da natureza do agente, enfim, vai depender da exposição a qual o segurado está submetido. Esta configuração do risco, esta configuração da exposição aos agentes insalubres, ela não pode ser configurada de acordo com classe profissional ou função. Ela poderá ser configurada de acordo com a efetiva exposição. Então, o que nós vamos precisar saber é, independente da nomenclatura da função, independente da profissão exercida, existe o trabalho em exposição permanente a agentes que colocam em risco a saúde e a integridade física do segurado? Se existir, nós preenchemos um dos requisitos necessários. Aí vamos para o próximo. Próximo requisito necessário é um tempo mínimo de contribuição, que poderá ser de 15, 20 ou 25 anos de exposição e de contribuição, de acordo com o agente nocivo e de acordo com o tipo de exposição a qual
o trabalhador está sujeito. Então, até aqui, cabimento precisa de 2 elementos, né? A exposição e tempo de contribuição. Muito bem. A reforma previdenciária trouxe um terceiro elemento. A reforma previdenciária trouxe o elemento de idade mínima. Antes mesmo de eu falar da idade mínima, eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa, que é a seguinte: quando a legislação, e a todo momento ela diz isso, o trabalho em exposição permanente a agentes nocivos, prejudiciais à saúde do trabalhador, esses agentes são agentes físicos, químicos, biológicos, ou mesmo a associação desses agentes, né? A legislação quer dizer com isso que o trabalho intermitente, o trabalho eventual para efeito previdenciário, não estou falando para efeito de pagamento de adicional de insalubridade, eu estou falando para efeito de direito previdenciário. Para efeito previdenciário, o trabalho tem que ser permanente. De acordo com a legislação, não cabe trabalho intermitente, trabalho eventual com exposição aos agentes nocivos para ter cabimento à aposentadoria especial. Observem que eu estou dizendo de acordo com a previsão legal. O trabalho tem que ser permanente. Bom, quem é que vai definir primeiro, se existe a exposição permanente? Depois, se existe a exposição a agente físico, químico ou biológico ou a associação desses agentes? E se essa exposição é prejudicial à saúde ou à integridade física do segurado? Quem vai definir isso é perícia técnica. Mas às vezes não precisa da perícia. Sabe por quê? Porque a partir de 2004 é obrigação do empregador fornecer um documento que chama Perfil Profissiográfico Previdenciário. É o famoso PPP. Toda empresa tem que elaborar um PPP para cada um dos seus empregados. E quando tem a rescisão do contrato de trabalho, a empresa precisa entregar uma cópia do PPP para o seu empregado. No PPP, o preenchimento do PPP estabelece quais são as condições de trabalho. Se existe exposição a agente insalubre, se não existe exposição a agente insalubre, se tem o fornecimento de equipamento de proteção individual, se não tem fornecimento de equipamento de proteção individual. Então, o PPP pode ser um documento que seja suficiente, que baste para o deferimento ou não da aposentadoria especial. Se ele tiver preenchido de maneira correta, se ele tiver assinado por engenheiro de segurança do trabalho, por médico do trabalho, se está tudo certinho no PPP, nem precisa da perícia. O PPP já é o suficiente para deferimento da aposentadoria especial. Não tem sido comum o INSS deferir a aposentadoria especial com base em PPP, mas já é o suficiente. Então é um documento importantíssimo quando a gente fala de aposentadoria especial. Muito bem, aí eu estava dizendo assim para vocês, né, que além da exposição, além de tempo mínimo de contribuição, a reforma previdenciária trouxe mais um requisito legal. E o novo requisito legal é idade mínima. Após a entrada em vigor da emenda constitucional número 103, então, além dos requisitos anteriores, o segurado precisa ter idade mínima para ter direito à aposentadoria especial. A idade mínima é de 55 anos
para quem precisa de tempo mínimo de contribuição de 15 anos. A idade mínima será de 58 anos para quem precisa de tempo de contribuição mínimo de 20 anos. E a idade mínima será de 60 anos para quem precisa de tempo de contribuição mínimo de 25 anos. A idade mínima é a mesma para ambos os sexos, tanto para homens como para mulheres. E percebam que a idade mínima, então, vai variar de acordo com o tempo mínimo necessário de contribuição previdenciária para ter cabimento à aposentadoria especial. Preenchidos os requisitos, toda hora eu estou dizendo, vou falar de novo, que são coisas que eu já venho conversando com vocês há algum tempo, mas vou falar de novo. Estas regras, inclusive essa regra da aposentadoria especial, da idade mínima, ela só vale para quem começa a participar de regime geral de previdência social depois da vigência da emenda constitucional. Sabe o que significa? Que daqui a pouquinho eu vou falar de uma regra de transição que tem aqui também para aqueles segurados que já participavam do regime da Previdência Social, do regime geral de Previdência Social, antes da vigência da reforma previdenciária. Mas agora eu vou falar de um outro aspecto. Acabei de falar das hipóteses de cabimento, requisitos legais para ter cabimento. Eu vou falar agora da data da concessão, data inicial da aposentadoria. A partir de quando o empregado está aposentado por meio de aposentadoria especial? Segue uma regra que a gente já viu, salvo engano, né? E a regra é a seguinte: para segurado empregado, a data da aposentadoria vai coincidir com a data do seu afastamento do trabalho, se este empregado der entrada no requerimento até 90 dias contados do seu afastamento. Aí a data da aposentadoria é a data do afastamento. Por outro lado, pode acontecer, e não é raro, é até o mais comum, salvo o melhor juízo, pode acontecer do empregado, segurado empregado, não se afastar. Ele continua trabalhando normalmente até ter a resposta sobre a concessão ou não do seu requerimento, da sua aposentadoria especial. Ou então, ele se afastou, mas ele não apresentou o requerimento, ele não deu entrada no pedido de aposentadoria especial dentro do prazo de 90 dias contados do seu afastamento. Neste caso, a data da aposentadoria vai coincidir com a data da entrada do requerimento, do protocolo do requerimento. E por fim, para os demais segurados, que não sejam segurados empregados, a data da aposentadoria deve coincidir com a data do requerimento. A concessão da aposentadoria, então, é a mesma da data do requerimento. O que me faz lembrar quais são os segurados que têm direito à aposentadoria especial. Não são todos. Segurado especial, por exemplo, não tem. Segurado facultativo não tem. Quem tem direito à aposentadoria especial? Quem tem direito? Segurado empregado, segurado trabalhador avulso e segurado contribuinte individual, mas presta atenção, só no caso de cooperado de cooperativa de trabalho ou de cooperativa de produção. Os demais contribuintes individuais não têm direito à aposentadoria especial. Quando eu digo, então, que a aposentadoria especial cabe para contribuintes individuais, é só para estes dois tipos de contribuintes individuais: cooperados de cooperativa de trabalho ou cooperativa de produção. Não é para todos, então, tá? Por isso, reparem que a concessão, ela gira em torno destas situações, destes tipos de cooperados. Desses tipos de segurados. Gente, aí tem aluno que me fala assim:
Qual vai ser a matéria da prova? Os tipos de segurados vocês têm que saber. Quem é segurado contribuinte individual, quem é segurado empregado, quem é segurado trabalhador avulso, quem é segurado especial, para eu identificar que tipo de benefício cabe e que tipo de benefício não cabe. Mesmo porque a gente sabe que os benefícios previdenciários, todos eles respeitam o valor mínimo e respeitam o valor máximo. O valor mínimo é o correspondente a um salário mínimo. O valor máximo é o teto do regime geral de previdência social. Então é por isso que a gente fala, o valor do benefício será o valor máximo pago pelo regime geral de previdência social. Mas se for um segurado especial, eu já sei que o valor do benefício sempre será de um salário mínimo. Se for um segurado contribuinte individual ou segurado facultativo, que recolhe 11% do salário mínimo ou 5% do salário mínimo, eu também já sei que o valor do benefício dele terá que ser o correspondente a um salário mínimo. Então, eu não posso simplesmente me esquecer do que nós já vimos antes. A gente precisa trazer isso, porque isso também faz parte dos benefícios em espécie. Vimos, então, cabimento da aposentadoria especial, vimos, então, a data da concessão da aposentadoria especial e vimos até uma observação sobre a necessidade de lembrar de informações já obtidas por nós, conhecimento que nós já temos. Agora eu vou só lembrá-los de novo, porque já vimos isso. O financiamento da aposentadoria especial. Quando a gente fala de financiamento, a gente fala do financiamento do regime geral de previdência social, da previdência social. E a gente já viu que ela é financiada de forma direta, indireta, mas de modo geral, resumidamente, ela é financiada pelas empresas, pelos segurados, pelos trabalhadores e pelo Estado. E vimos que a empresa recolhe a quota-parte patronal de contribuição previdenciária. Só que além da quota-parte patronal, contribuição previdenciária patronal normal que a empresa recolhe, se ela tiver empregados expostos a agentes nocivos e sujeitos à aposentadoria especial, ela precisa fazer um recolhimento adicional de 6%, 9% ou 12% do total da sua folha de pagamento. Mas do total da folha de pagamento, só relativos aos pagamentos feitos a estes segurados. Aos segurados sujeitos à aposentadoria especial. Então não é 6%, 9% ou 12% sobre o total da folha de pagamento. É só sobre a folha de pagamento relativa a estes segurados que têm direito à aposentadoria especial. E o valor de 6%, 9% ou 12% vai depender do tempo mínimo necessário de contribuição para o segurado ter direito à aposentadoria especial. Se for 25%, 25 anos de contribuição, o recolhimento adicional é de 6%. Se forem necessários 20 anos de contribuição, o recolhimento adicional é de 9%. E se forem necessários 15 anos de contribuição, recolhimento adicional é de 12%. Aí eu sei de onde vem o financiamento, o custeio específico para a aposentadoria especial. Então esse custeio é vinculado, hein? Esse adicional no recolhimento de contribuição previdenciária é destinado para o financiamento da aposentadoria especial. Valor da aposentadoria especial. O valor tem uma diferença da regra geral para valor de aposentadoria e que a gente vai perceber agora a diferença. Então vamos ver como é que é esse valor. O valor é assim: 60% valor da renda mensal do benefício, valor da renda mensal inicial do benefício, enfim, o valor da aposentadoria especial será correspondente a 60%
do salário de benefício, com acréscimo de 2% por ano que exceder 15 anos de contribuição para as mulheres e 15 anos de contribuição para os homens que necessitarem de apenas 15 anos para ter direito à aposentadoria especial. Para os homens, só para os homens, que necessitarem de 20 anos de contribuição para a aposentadoria especial ou 25 anos de contribuição para a aposentadoria especial, o acréscimo de 2% só começa a contar a partir de 20 anos de contribuição. Então aqui a gente tem uma especificidade para o valor da aposentadoria especial. A especificidade está a partir de quando é considerado o acréscimo de 2% para cada ano de contribuição que excede qual período. Para as mulheres, continua a mesma coisa, que excede a 15 anos de contribuição. A diferença está para os homens. E aí vai depender de quanto tempo de contribuição ele precisa para ter direito à aposentadoria especial. E aí eu tenho o valor desse tipo especial ou tipo específico de benefício previdenciário. Eu não terminei o tema, eu vou continuar a falar dele na aula remota. Então, dou sequência. A gente vai falar de quando que o segurado perde o direito à aposentadoria, ou já tem a aposentadoria, quando é que ele perde a aposentadoria especial, e depois eu vou falar da regra de transição. E depois eu vou falar de outra espécie de aposentadoria especial, viu? Que é a aposentadoria especial de segurado com deficiência. Vou falar disso na aula remota. Tá certo? Até lá então, gente. Obrigado. Até mais.